Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como ler dados de um arquivo Word sem utilizar Premium. Então a gente vai criar um arquivo Word aqui juntos, vamos tentar ler ele pelo Power Automate, obviamente, usando aí a própria licença Standard, sem ter que ter uma licença adicional. Vou criar aqui do zero para vocês verem, né, que é um arquivo Word comum e já vou te convidar aqui, né, para você conhecer o nosso curso do zero ao avançado em Automate Cloud e Apps Canvas, tá aqui o link aqui na descrição se você quiser dominar e se não puder investir agora, não quiser ser aluno, tudo bem, pelo menos se inscreve aí no canal, deixa seu like, ajude a gente a compartilhar os conteúdos gratuitos aqui, beleza? Bom, vamos lá, vou clicar em novo aqui, criar um documento Word com vocês, tá bem tranquilo, ó, e vou entrar com uma lista de valores só pra gente ter, ó, primeiro, vou colocar um título, tá, então, pra gente ter, né, toda essa definição de um arquivo. Como que é um arquivo normalmente? A gente tem um título aqui, né, então vou colocar aqui um tamanho 20 aqui, centralizado, meu arquivo Word. Beleza? Vou colocar aqui em negrito, bem tranquilo. E aí vou gerar uma lista aqui de valores, tá? Então aqui, ó, valor 1, tirar esse negrito, diminuir, né? Uma lista menorzinha, ó, valor 1, valor 2. Aí depois uma outra lista aqui embaixo, beleza? Ó, valor 4, valor 5. E eu poderia entrar com vários textos aqui, né? Um lorem y, blá, 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 certo? Temos aqui os nossos textos no nosso arquivo Word. Pronto, tá lá no nosso SharePoint. Pelo Automate eu quero puxar os dados que estão aqui, mas se a gente for lá no Automate, eu vou criar um fluxo, né? Vou criar um fluxo instantâneo, quando eu apertar um botão, eu quero puxar esses dados, tá? Então, ó, ler arquivo Word, vai ser o nome do fluxo, manualmente, criar. Já estamos aqui no novo layout, né? Como eu falei para vocês, vamos ir tentando usar esse novo layout do Automate, apesar de não gostar tanto dele. Aqui eu vou clicar no mais e vou adicionar uma nova ação. Vou escrever Word Online, que é o nome do conector, né? E, ó, o que eu não gosto muito também do novo layout é justamente isso, né? Era pra estar em primeiro aqui o Word Online, mas o método de busca aqui é muito ruim, né? Mas tudo bem. Vamos procurar aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui embaixo. Nem faz sentido, né? Eu descrevi o nome certinho, mas tudo bem. Word Online Business. A gente tem aqui, ó, Convert Word to PDF, né? E temos o Populate a Microsoft Word Template. Nós temos, então, dois tipos de ações apenas, não temos como ler. E o que acontece? Esse Word aqui, apesar dele não estar aparecendo, ele é Premium, né? Para ficar mais claro, eu apaguei aqui, né? Ó, adicionar nova ação, Word Online. Se eu colocar aqui que eu só quero usar os que são Standard, né? Ou seja, que não precisa de licença Premium, ele não vai aparecer aqui, tá? Ó, vocês veem que ele some, porque ele é um conector Premium, tem que ter uma licença adicional, tudo bem? Então, mesmo se tivesse ali um ler dados de um Word, já seria um problema aqui pra gente, tudo bem? Mas como que eu faço, então, para puxar aquele texto que tá no nosso arquivo Word? A gente vai usar um método antigo, né? Que a gente utilizava com arquivos Excel, com o próprio Word, com alguns documentos do pacote Office aí, que é abrir ele de uma outra maneira. Como que eu abro um arquivo desses de outra maneira? Basta eu converter ele em zip, né? Como assim, Ronan? Qualquer arquivo, Excel, Word, ele na verdade é um arquivo zip. Olha só, se eu pegar numa pasta do meu computador, tá? Ó, e criar um arquivo Word aqui, tudo bem? Salvar aqui um texto, fechar e transformar ele em zip, não zipá-lo, tá, galera? Olha só. Transformar ele em zip, ó, ponto .zip, eu só troco a extensão. Quando eu faço isso e abro, ele na verdade é um conjunto de pastas. E o arquivo Excel também, né, a gente tem várias técnicas de fazer algumas coisas no arquivo Excel, até aqui no canal já ensinei, utilizando esse método, porque na verdade o documento em si, ele é um zip com vários tipos de dados ali dentro. Então, qual que é a ideia aqui para a gente ler esse dado lá no Automate Online? Transformar o docx em zip, renomeando, e dezipá-lo usando ali a extração de um arquivo zipado, né? Algo que a gente já fez também aqui no canal. Mas vamos lá, passo a passo, né? Falei muito, vamos lá agora fazer isso na prática. Para fazer é bem simples, voltando aqui para o fluxo, eu vou fazer exatamente o que eu falei. Eu vou extrair aquele arquivo, bem simples. Então eu vou vir aqui em mais, adicionar ação, usando o OneDrive, tá? Tem que ser o OneDrive, por quê? Porque é o OneDrive que tem justamente o Extract Archive to Folder, né? Ou seja, extrair um arquivo zipado para uma pasta, né? Ou seja, um dezipar aí seria justamente essa ação aqui que a gente até usou já em algumas outras aulas do canal. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui no caso, o OneDrive, né, vai listar minhas pastas do OneDrive. O que eu quero dizer com isso? Não vou conseguir acessar esse arquivo do SharePoint.
Qual que é o jeito que a gente faz, então? Eu tenho que pegar o arquivo do SharePoint, jogar para o OneDrive, extrair, talvez devolver. Aí depende do caso, né? Às vezes você só quer usar o OneDrive. Então, para exemplificar e para ficar mais fácil, galera, eu tinha feito no SharePoint aqui, mas eu vou criar uma pasta no OneDrive para facilitar o trabalho aqui. O resto eu acho que vocês já sabem até fazer com as aulas aqui do canal, de mover um arquivo, copiar, isso é muito fácil. Aqui eu criei uma pasta Word no meu OneDrive e vou só mover esse arquivo para lá, tá? Só para ter lá no OneDrive facilitar aqui a aula. Então, ó, meus arquivos, pasta Words, mover para cá. Beleza, tá lá o meu arquivo já, se eu vim aqui, né, ó, dar um F5, ele vai estar aqui, show de bola. Aqui na hora de inserir o arquivo docx, eu venho aqui na pasta, seleciono, venho aqui na pasta Words, a gente vai notar que não aparece, apesar do arquivo estar lá. Por quê? Aqui só aparece os arquivos .zip, né? Um filtro aqui que o Ultimate faz. Como assim, Ronan? Por exemplo, pego esse zip que eu fiz com vocês e jogo aqui, ó. Ele vai aparecer ali na lista, tudo bem? Ó, se eu vim aqui, né, e atualizar, ele vai aparecer aqui na lista. Ah, Ronan, então é só renomear o arquivo. Na verdade não, nem precisa renomear, tá? Porque, como é dinâmico, eu posso escrever, né? Ele aceita que eu escreva o nome do arquivo. Então eu vou selecionar esse e alterar para meu arquivo word.docx, que é o nome exato aqui desse arquivo, né? Então eu posso escrever .docx, só não aparece lá dinamicamente, né? Tem que escrever ou passar como variável, tudo bem? Agora, ele pede para mim a pasta de destino. Essa pasta de destino é uma pasta que será criada, tá? Então tem que ser uma pasta nova, que não existe. Então, por exemplo, dentro da pasta Words, cria uma pasta chamada extração, por exemplo, tudo bem? Vou salvar e vou rodar isso aqui para a gente ver justamente se vai gerar para a gente aquela pasta. Ó, testar, rodar fluxo. Se eu venho aqui, né, dou um F5, já criou a pasta extração, basta eu abrir e vai estar aqui igualzinho lá no zip. Bom, até aqui tudo bem, né? Você pode estar perguntando, tá, mas e daí? Bom, galera, podia explicar várias coisas sobre um arquivo Word aqui, até sobre um arquivo Excel, a gente já explorou aqui no canal, mas qual que é a ideia? Aqui dentro tem um lugar onde está os dados do meu arquivo Word. Sendo bem direto, aqui na pasta Word, na pasta Document, é onde eu vou encontrar o XML, onde fica, ó, o texto, tá vendo? Ó, meu arquivo Word, blá, 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 blá. Então, os textos que a gente criou, na verdade, viram XMLs que o Word entende ali dentro. Então, eu consigo utilizar XML no Ultimate para pegar esses valores aqui quando for necessário. Então, o principal era chegar aqui, porque agora eu já tenho o arquivo .xml na pasta. Agora basta eu ler e fazer essa extração, tudo bem? Então, aqui nós temos, então, esse documento XML extraído numa pasta para a gente. Eu preciso chegar até ele. Qual que era o método mais simples, né? Eu ler esse arquivo .xml diretamente, né? Eu pegar e puxar. Mas, como pode ser algo dinâmico, o que eu posso fazer? Aqui no output daquela ação, tá? Que a gente fez aqui no Ultimate, ele me traz todos os arquivos criados aqui no body, tá vendo? Então eu poderia aqui filtrar e trazer também justamente o arquivo que eu preciso. Por quê? Porque ele vai ter um ID aqui, eu pego o ID e leio diretamente do ID. Então eu poderia filtrar aqui diretamente, né? Porque aqui, o que tem aqui no body? Só para ficar bem claro, tem todos os arquivos extraídos com seu ID único. Então eu posso procurar o arquivo document desse output e aí buscar, né, o ID dele para ler. Então você pode sim também buscar, né, galera, pelo nome, porque é sempre document dentro da pasta Word. Ambos vão dar certo aqui na sua leitura. Você faz o que você achar melhor aí. Eu vou pelo método mais, entre aspas, complicado, que é fazer esse filtro para explorar um pouco mais, né? Então eu vou vir aqui, né, adicionar uma nova ação de filtro, né? Vai estar filter, porque aqui tá em inglês, ó, filtrar array. Qual array que eu quero filtrar? O body, né, o output que saiu daqui, tudo bem? Então eu clico aqui em dinâmico, body. Nesse body, eu quero filtrar qual propriedade, né? Bom, vou até abrir em outra tela aqui, outra tela não, né, em outra janela aqui para vocês, para mostrar qual propriedade que eu quero filtrar, né, ó. A propriedade que eu quero filtrar nesse array é cujo nome é igual a document.xml, ou seja, de todos os arquivos extraídos, qual que eu quero pegar? Eu quero pegar somente o arquivo cujo nome é document.xml. Simples assim, nada de difícil, né? No meu body, certo? No meu body, eu quero pegar o name, onde o name é igual a document.xml. Então agora, quando eu rodar isso aqui,
eu vou ter exatamente a saída desse filtro, vai ser exatamente o nosso registro, né, com o ID dele para eu poder ler, tudo bem? Então eu vou até colocar no compor aqui, imprimir isso aqui no compor, ó, compose. E no compose eu vou entrar, né, com o meu dynamic content do body name, né, body ID. Por quê? Esse body ID aqui, galera, é o ID que eu uso para ler o arquivo document. Então eu tenho o ID dele, eu vou ter também o meu name e vou ter também o meu name without extension, add, beleza? Opa, ele não vai aceitar assim, tem que colocar só o ID e depois colocar só o name e depois colocar só o name no extension, add, add, add. Salvar aqui. Quando eu rodar isso, ele vai extrair, filtrar para mim somente o arquivo document.xml, certo? Até aqui eu acho que nada difícil, né? Talvez a parte do XML que a gente vai fazer vai ser mais complicado, mas até aqui nada difícil, ó. Vou rodar novamente e ele vai tentar extrair na mesma pasta. Vamos ver se vai dar certo. Ele deu um erro aqui, por quê? Porque aqui, ó, eu tenho que colocar overwrite yes, porque como eu tô extraindo na mesma pasta, eu tenho que falar que eu quero dar overwrite, né? Ou seja, sobrescrever a pasta já existente, tudo bem? Vou salvar aqui, rodar novamente, dessa vez falando, olha, pode sobrescrever a minha pasta extração, não tem problema aqui no meu caso, tudo bem? E vou rodar novamente, testar, rodar. Vai rodar aqui para mim, vai extrair, vai filtrar, e aqui no compor a gente vai ter o ID único no nosso arquivo document.xml, a gente vai ver isso juntos aqui. Aqui está, ó, rodou, tá, galera? Tenho aqui o ID único, que é o que eu preciso para ler o arquivo, o nome, beleza? Então, esse filter aqui é o output desse filter, ó. O output é um array com um único registro, que é exatamente o ID que eu preciso, né? O ID do registro que eu preciso, que é o arquivo document, para eu ler ele agora. Vamos aqui em editar, adicionar, get file content, né? Ou seja, vamos ler um arquivo que está no OneDrive. Qual é o arquivo? Passe o ID único. Perceberam por que eu busquei ali no output? Porque eu preciso do ID único. O ID único dele já está prontinho aqui para mim, né, galera? Ó, já está prontinho aqui no meu Dynamic Content. Bem aqui, ó, no Filter Array Body ID. Então, pronto, já está aqui para mim o ID. Depois que eu passo o ID, ele vai ler esse conteúdo XML. O output desse get file content é o quê? É justamente o XML do meu arquivo Word com os dados que eu preciso. Eu acabei aqui? Não, porque vai vir tudo em XML, né? E ter o XML daquele jeito, talvez não seja o que você precise. E aí a gente vai entrar com uma função XML para ler aquele arquivo Word. Então eu vou colocar aqui um compose para imprimir, certo? E vou entrar com uma função XML. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. O que vai sair desse getFileContent, na verdade, ele vai ser um texto, né? Como assim, Ronan? Se eu venho aqui, ó, e falo, qual que é o output desse getFileContent? Ele é um texto. O output que vai vir aqui, né, vai ser um texto. Como assim, Ronan? Vou rodar. Se eu salvar e rodar, ó, vou salvar. Aqui nesse compor, que é justamente imprimindo o getFileContent, o que eu tenho, galera? Eu tenho, olha só, o XML, eu tenho o corpo que está lá dentro do arquivo, é o texto do arquivo, só que em XML, que é o mesmo que a gente viu lá na web, tudo bem? O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que transformar isso, né, em texto. Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou transformar esse output, que é uma string, um texto, em XML. Ué, mas como assim, Ronan? Ó, eu vou falar o seguinte, transforme em um objeto XML esse output. Quando eu chamo a função XML, o que ele vai fazer, galera? Ele vai transformar em um objeto XML. Com o objeto XML, eu consigo usar uma função chamada XPath. A gente utilizou esse mesmo método, tá? XML e XPath, quando? Em somar vários dados de uma coluna de uma vez, né? Colunas de uma tabela de uma vez aqui no canal. Então, tem essa outra aula também que a gente usa esse mesmo método aqui. Vou deixar no card aqui em cima. E lembrando, se você está assistindo esses conteúdos aqui e tá um pouco confuso, eu recomendo muito que você assista as outras aulas do canal, mas também conheça a nossa comunidade do Zero Avançado, nosso curso, que você vai aprender do zero a dominar essa ferramenta aqui. Isso tudo vai ser muito fácil, tá? Então, dê uma olhada aqui no link da descrição. Nós temos um curso do Zero Avançado em Automate Cloud e Apps Canvas. Os dois na mesma comunidade, no mesmo curso, com suporte para dúvidas lá, onde a gente ajuda diariamente. Então, dê uma olhada que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Fechou? Bom, voltando aqui
usando a função XML, eu estou transformando aquele texto em XML. E aí eu consigo usar a função XPath para buscar valores no XML. Então eu estou falando o seguinte, ó, XPath, pegue um caminho desse XML aqui que está selecionado. XPath, pegue um caminho desse XML. Qual caminho que você quer retornar? O que eu quero retornar, para deixar bem claro para vocês, tá? Ó, o que eu quero retornar aqui desse XML, Ronan? O que você quer retornar? Eu quero retornar tudo aquilo que é W2.T. Por quê? Tudo que é W2.T é Word Text, ou seja, é os textos. Quer ver? Vou pegar outro texto aqui, ó. Tá vendo esse blá, 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 blá? O que precede ele? W2.T. Então, eu tô falando o seguinte, eu quero pegar tudo que é W2.T e nesse W2.T eu quero pegar o seu texto. Então, de forma bem simples, usando XPath, se você aí também já foi aluno meu antigamente de Selenium e tudo mais, você já sabe até usar XPath aqui, né? Mas vamos lá. Ó, abro aqui, né, o parâmetro do XPath e vou escrever, ele é um texto, barra, barra. O que significa barra, barra, Ronan? Significa em qualquer lugar do documento, começando de qualquer lugar, com qualquer tipo de tag, onde o nome... Ah, sem querer veio pra cá, galera, deixa eu arrumar aqui. Onde o nome é igual a... Aqui tem que colocar aspas duas vezes, porque eu tô colocando aspas dentro de aspas, tá? Onde o name é igual a W2.T. Ao encontrar todas essas tags, né? Isso aqui vai trazer várias tags. Eu quero pegar o quê? Eu quero pegar o texto dessa tag. Então, o que eu tô falando? Em qualquer lugar do documento, onde a tag seja W2.T, já peguei todos os W.Ts aqui. Todos os textos já estão aqui. Porém, ele traz os elementos. Eu falo o seguinte, pegue o texto. Beleza? É isso que esse XPath está fazendo aqui nessa fórmula. Vou adicionar aqui, vou salvar e vamos rodar para ver se isso aqui vai funcionar como deveria. Beleza? Ah, Ronan, mas eu quero fazer só pegar a primeira tag, segunda tag, aí tem que estudar um pouquinho mais de XPath, tudo bem? Não vou entrar nesse mérito aqui. Um ponto de ajuste só, galera, é que aqui o output eu tenho que colocar que é o body, né? O outputs, ele contém o body, o file content, né? Aqui, lembra que a gente tinha impresso? Era só o body que a gente tinha impresso, tudo bem? Então, aliás, body com B minúsculo, né? Então, lembra lá quando a gente tinha impresso aqui o conteúdo? Deixa eu ver se eu consigo até mostrar aqui, ó, nesse que deu sucesso. Ó, o file content, tá vendo? Eu tenho aqui o body, tá vendo? Ó, tem que pegar o body, que é o que eu tinha impresso no Compose, mas na hora de reescrever a fórmula, eu apaguei. Então, eu tenho que transformar o quê? O body em XML ali, tudo bem? Não o outputs, como que tava antes. Tava assim, né? Do output, eu quero pegar apenas o body. Esse body eu tô transformando em XML. Nesse XML do body, né? Virou um objeto XML, eu tô usando o XPath, tudo bem? Agora basta atualizar, salvar aqui e vamos rodar para ver se isso aqui deu certo. Vamos rodar esse fluxo, dane. Ele vai rodar aqui pra gente, né? Vamos aguardar, ele vai extrair o arquivo, vai filtrar somente o arquivo document, vai pegar o conteúdo desse documento XML e aqui no Compose, olha só a saída dele. Meu arquivo Word, valor 1, valor 2, valor 4, valor 5, blá blá blá. Então todos os textos vão estar num array aqui. Qual que vai ser o seu desafio, né? Só quero pegar o primeiro, o título vai ser o primeiro elemento. Então, seu desafio vai ser manipular aqui ou melhorar aquele XPath que a gente utilizou para você pegar só o primeiro, só o último, exatamente aquele que você precisa, tá? Mas aqui está, todo o texto do Word vai estar nesse array, você pode concatenar tudo e, sei lá, aí você faz o que você quiser aí, né? Lembrando, aqui esse é o array e o nosso arquivo está bem aqui, né? Então, esse é o arquivo. E aqui é o array que a gente trouxe para o Ultimate. Se essa aula não merece aqui que você vire membro do canal, se essa aula não merece que você se inscreva ou se torne aluno, né? Invista aí na nossa comunidade, você vai curtir muito. Tem conteúdos do zero ao avançado para você dominar 100%. Se essa aula aqui não valeu isso, bom, eu já não sei mais qual aula que vai te convencer a se inscrever, virar membro e nos apoiar a continuar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aqui. Se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo a palavra abacaxi para eu saber que você assistiu até o final. Me segue no Instagram, @ronavico, veja os links aqui embaixo e a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.